Eu lhe convido a ouvir a leitura que farei da carta anônima aos Hebreus, capítulo 10, 24 a 25, onde lemos na versão Bíblia Prazer da Palavra. Pensemos uns dos outros para que juntos, mutuamente, nos estimulemos à prática do amor e da compaixão. Não nos afastemos da igreja reunida como alguns fazem. Antes, continuemos juntos e nos fortalecendo uns aos outros, porque o fim do mundo se aproxima. Todas as instituições têm sido questionadas. Não é diferente com a igreja. Alguns questionamentos à igreja são legítimos. Outros não são, e eu diria que a maioria não é. No entanto, nós temos experimentado um grupo de pessoas que se auto-intitula de desigrejados, indicando que não existe nenhuma igreja digna de ele participar. Penso que já é um certo problema, não é verdade? Mas isso é um dado concreto. Respeito àqueles que sofreram e por isso deixaram suas igrejas, isso é real, infelizmente é real. Mas parte é uma questão de questionar por questionar. Eu quero então só trazer algumas palavras sobre o valor da igreja. Essa questão não é antiga, há muitos anos, acho que há uns 20 anos, escrevi um livro intitulado Gente Cansada de Igreja, está esgotado. E eu acho que boa parte das pessoas comprou por causa do título. Porque além de falar desses aspectos, eu desenvolvo alguns capítulos sobre os dons espirituais no Novo Testamento. Só estou mostrando como isso não é recente. Precisamos de novo valorizar a igreja. E eu formulo algumas frases para nos ajudar nessa compreensão. A primeira é a seguinte: por que a igreja tem valor? Primeiro, porque ela nos estimula a pensar nos outros e não apenas em nós mesmos. Eu e você, primeiro pensamos em nós, e às vezes nos outros, mas às vezes não dá tempo de pensar nos outros. Então esse é um dado para nossa reflexão. Sexta-feira agora teve um evento aqui em que a irmã Zilda Andrade falou sobre literatura. A irmã Zilda, fica em pé, Zilda, que eu vi que você está aí em algum lugar. Está ali. Ela é doutora em literatura. Veio falar então na terceira idade. Mas não vou falar sobre a palestra dela. Eu vou falar que quando eu vinha para cá, uma senhora, que não é membro da igreja, nos emparelhamos na subida, ela disse: eu não perco uma reunião dessa. Eu me sinto muito bem e é muito bom para mim. Porque nós fazemos aquela sexta-feira para ela. E ela se sente à vontade e bem e não perde um evento daquele. Igreja nos estimula a pensar nos outros, pensar naqueles que não estão aqui, naqueles que vêm, a ter uma visão da vida que não seja restrita ao meu trabalho, à minha família, à minha saúde, ao meu corpo, ao meu lazer. A igreja nos estimula a nos desilhar, porque tendemos a nos ilhar, a nos isolar. Então, penso, primeira marca que eu estou chamando a sua atenção é que a igreja nos estimula a pensar nos outros.
porque se deixar, eu só penso em mim. Mas eu venho à igreja, a igreja diz, e aqueles? E aqueles outros? E aqueles outros? Segunda frase. A igreja nos impulsiona a praticar o amor e a compaixão. E a nossa história de igreja é farta em exemplos. Há muitos anos, décadas, houve uma grande seca no estado do Piauí. São recorrentes, mas aquela foi uma das maiores. A nossa igreja, naquela época, providenciou a chegada de alimentos a correntes no Piauí, uma carreta levando os alimentos que nós enviamos. A igreja nos impulsiona a praticar o amor e a compaixão. Eu mesmo sou testemunho ocular quando Nova Friburgo foi atacada por aquela chuva torrencial, depois veio uma outra menos tensa. Nós nos reunimos, um irmão da igreja cedeu o caminhão, nós enchemos o caminhão de água, alimentos e fomos levar para a cidade através da primeira igreja batista Nova Friburgo. Eu mesmo fui junto naquele caminhão, uma viagem inesquecível para mim. Não sai da minha memória o modo como nós fizemos diferença, porque a igreja nos estimula a praticar o amor e a compaixão. Em Brumadinho, nossa igreja esteve lá, um irmão de nossa igreja pegou o seu carro e levou materiais que eram úteis, ficou lá alguns dias, estivemos lá em Brumadinho. Estou mencionando algumas coisas. Recentemente, distribuímos vários fogões na Bahia, depois das enchentes, que até hoje estão em uso naquelas casas. Mais recentemente ainda, nós enviamos dezenas de cestas básicas para a creche Patinho Feliz. Quantas, Marta? Por 100 cestas básicas, obrigado a vocês que contribuem, para a creche Patinho Feliz, que fica aqui no Engenho Novo. E esse mês ele estava com uma tremenda dificuldade, estava chovendo dentro da creche. A nossa igreja, atendendo ao pedido da irmã Ana, fez a cobertura e as crianças não estão mais debaixo d'água quando estudam. É a nossa igreja. Quando você ouve ali na faixa de Gaza, daquele hospital ali, e vocês algumas vezes ouviram que era o Hospital Batista. Sim, em 1821 aquele hospital surgiu, no contexto da obra missionária dos ingleses. Depois ele passou para a Convenção Batista dos Estados Unidos e hoje está sob a direção dos episcopais e vive de ofertas de pessoas do mundo inteiro. Isso é igreja. E eu poderia citar aqui inúmeros exemplos, eu sei que você tem diversos exemplos que nós poderíamos citar. É a igreja que nos impulsiona e cria os canais que tornam possíveis o nosso amor e a nossa compaixão. Em terceiro lugar, a igreja nos ensina uma perspectiva da história que terá um fim. Eu fico pensando naquelas pessoas que acompanham o noticiário, seja ele local, estadual ou internacional, sem a perspectiva da esperança. Porque o fim do mundo não é apenas uma tragédia cósmica. É o início de uma vida completamente feliz. Então, quando nós olhamos a perspectiva do mundo que parece arder em chamas, título do livro de Billy Graham, Mundo em Chamas, já antigo também, para vocês verem que as crises são constantes por causa do pecado, foi hoje isso aqui já mencionado. Nós temos que ter uma perspectiva que essa história terá uma outra
condição que o autor Isaías chama de novo céu e nova terra. A história não acaba aqui. A história continua naquilo que chamamos de eternidade. Então a igreja nos ensina a participar do presente, mas não a divinizar o presente, a nos envolver nos problemas, mas sabendo que tem uma outra história, a história em que Jesus será o absoluto dono do universo. Então eu tenho, ditas essas coisas, algumas sugestões. Primeira, ore por sua igreja. Se você é membro dessa igreja, você é membro de outra igreja, seja qual for a sua igreja, ore por sua igreja. Ore pelas igrejas do mundo. Ore pelos irmãos da igreja que são doentes, fisicamente, corporalmente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Quando você ora, você está dizendo que você se importa. Segundo, vou repetir, ore por sua igreja. Quando Paulo escreve as suas cartas, ele fala assim: orem por mim. Então, eu repito ao apóstolo Paulo: orem por mim. Ore por nossas igrejas. Ore por sua igreja. Valorize a sua igreja. Quando você valoriza a igreja, você valoriza a si mesmo, porque você é a igreja. Vocês já ouviram isso muitas vezes, né? Hoje eu vou à igreja. Aí meu pai me corrigia: não, você vai ao templo. Mas meu pai estava certo, mas ficou errado. Hoje todo mundo fala: eu vou à igreja, e não adianta você querer dizer: vou ao templo, que não funciona. Então você tem que se curvar. Mas de fato nós vamos à igreja enquanto templo, embora a igreja seja maior do que um templo. A igreja sou eu, quando me reúno com você. E eu represento a igreja quando eu não estou aqui. Quando o pastor Roberto está lá no seu resort particular em Araruama, claro que é tudo por minha conta. O Araruama é verdadeiro, né? O pastor Roberto é verdadeiro, o resort por minha conta. Ele é a nossa igreja, ele é a igreja dele, ele está lá. E as pessoas olham e dizem: você é de Itacuruçá, não é? Ele é a igreja. Onde você está, você é a igreja. Eu penso que entrar e sair de uma igreja toda hora reflete quem nós somos. Você é muito objetivo e claro, honesto, transparente com os irmãos. Quando vem um irmão transferido de outra, porque a outra não presta, a próxima que não prestará é a nossa. Vai ficar algum tempo aqui, ou vai procurar outra. Porque o problema não é a igreja, é ele. Nada presta, nada satisfaz. Porque, claro, nós temos expectativas sobre a igreja, mas que são nossas próprias expectativas que não podemos preencher. Ninguém pode preencher. Eu penso, meus irmãos, eu pensando aqui na minha infância, que às vezes nós pais cometemos um grande erro, que é criticar a igreja perto dos nossos filhos. Meu filho é maduro, ele compreende. Ele não compreende. O que ele ouve é o seguinte: igreja não presta. Porque o pastor é isso, o diácono é aquilo, o professor é aquilo, o coleguinha é Z. É aquilo que é a teologia, é a eclesiologia dele. Quando ele for decidir, ele não fica na igreja. Eu sei que eu estou falando um pouco cruel até. Não estou dizendo que os filhos que não ficam na igreja seja por isso, mas é também por isso. Nisso meu pai era muito cuidadoso. Meu pai tinha arranca-rabos na igreja. Quem é da liderança, ele era diácono, líder. Aí pai, o que houve? Uma reunião. Uma reunião. Acabou.
que eu tinha que saber que a reunião foi para resolver o problema do irmão fulano de tal? E depois resolvi o problema do irmão fulano de tal, nem ficava sabendo, achava que aquele irmão ainda era aquele daquele problema. Porque o coro, a irmã exaltou aqui o coro, né? Ótimo. O coro hoje parece que está meio minguado, o coro está com menos gente, né? Não, o coro está muito cheio. Será que todos são crentes mesmo? Está cheio demais esse coro. Isso que eu quero dizer. A gente parece que gosta de... Não estou dizendo que não devamos ser criticados, não é isso que estou dizendo, não. Mas quando estamos em casa, com a nossa família, nós devemos ter o máximo cuidado para aquela mensagem que efetivamente nós não passamos, mas nossos filhos ouviram. Está em casa, elogia a igreja. Elogia a camisa nova do pastor, novíssima, primeira vez que estou usando hoje. Quer dizer, ela tem um defeito aqui na frente, mas o resto assim, tudo legal. Não que o pastor está com o cabelo grande. Também não estou, cortei, está vendo? Eu estou brincando só para dizer o seguinte: temos que tomar cuidado, gente, com aquilo que a gente fala, porque é aquilo que nós projetamos. Já contei aqui inúmeras vezes essa história. O irmão trazia o seu filho junior para o culto e ia embora ver a Fórmula 1. Falei, fulano, quando teu filho chegar adolescente, ele não virá. Não, ele ama a igreja. Mas você está dizendo que a igreja não é importante. Fórmula 1 é mais importante que a igreja. Infelizmente eu acertei. Não é que eu seja inteligente. Isso é uma coisa que eu não sou inteligente, mas é só observar, é o que você vê. Então, valorizar a igreja. Eu não sou tão bom assim que essa igreja não me mereça. Quando eu fico trocando de igreja, estou dizendo o seguinte: eu sou tão bom, um dia eu vou encontrar uma, e não vai encontrar nunca, porque você vai junto. A perfeição não existe. E mais ainda, terceiro lugar, assuma para si a missão da igreja. A irmã que deu o testemunho disse: eu quero trabalhar aqui, eu quero servir aqui na igreja. Graças a Deus, damos por tantas pessoas que servem aqui na igreja, algumas você nunca ouviu falar o nome. Está enquanto na rua, é lá da igreja, mas quem é? Mas está servindo, está aqui na portaria. Ou em algum outro lugar, na operação do som, você nunca vai ver essas pessoas. Mas chegam aqui antes do culto começar, para servir. Assuma para si a missão da igreja, porque você é a igreja, porque a minha igreja não faz tal coisa. Mas minha igreja, qual é a minha igreja? A minha igreja sou eu, então eu tenho que dizer, eu não faço tal coisa. Estou certo? Acho que sim. Na verdade, porque se eu sou a igreja, e a minha igreja não faz isso, eu não faço isso. Então vamos fazer. Às vezes um irmão, uma irmã diz: pastor, nossa igreja não tem tal coisa. Comece. E alguns começam. Muitas coisas acontecem aqui, a nossa igreja de multiministérios, é porque pessoas sentiram no seu coração que faltava isso. Lembram quando eu chamei aqui a irmã Vilma para orar? Ela entendeu que precisava ter um momento de oração com aquelas mães que ela chama de mães preciosas, que têm filhos que têm enfrentado algumas dificuldades emocionais ou mentais na sua vida. É uma luta quem tem isso, essa situação, essa condição em casa. Então, ela começou, ela continua. E o nosso crescer começou como reforço escolar. A irmã disse: pastor, nós temos que fazer alguma coisa pelas crianças. Eu falei: então comece. E está aí, há vários anos, esse ministério. Talvez você comece e outros continuem. Mas assuma para si a missão da igreja, que é fazer o que Jesus fez e obedecer o que Ele mandou. Eu vou ler então o texto de Mateus 28, 16 a 20, que você conhece. Pouco depois, os 11 apóstolos partiram para a Galiléia, região localizada a cerca de 150 quilômetros de Jerusalém. Foram direto para o monte que Jesus tinha determinado. Quando se encontraram com Jesus, eles o reverenciaram, embora alguns tenham duvidado. Jesus se aproximou ainda mais deles e lhes falou assim: vocês sabem que eu tenho autoridade
completa sobre o universo. Então, vão e façam seguidores em todos os países do mundo, batizando-os em nome do Pai eterno, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a todos os meus seguidores a guardar os mandamentos que tenho ensinado. Quero que saibam que nessa missão nunca os deixarei sozinhos. Estarei com vocês todos os dias e para todos sempre. Ao final do seu ministério, ele nos deu essa ordem, e eis o que ele fazia. Mateus 9, 35 a 38. Vou ler bem pausadamente. É isso que nós temos que fazer. Jesus viajava por todas as cidades, grandes e pequenas. Ele ensinava nas sinagogas. Em todos os lugares, Jesus pregava o evangelho da graça de Deus e curava todo tipo de doença física e mental. Jesus olhava para as pessoas e sentia grande compaixão por elas, porque via as suas aflições e notava que estavam perdidas sem que ninguém as orientasse. Por isso Jesus disse aos seus companheiros: é imenso trabalho a ser feito, mas são poucos os que se dedicam à pregação da mensagem. Orem ao Deus eterno para que mande mais trabalhadores, para que o evangelho seja anunciado a muitas outras pessoas. Numa só palavra, ame a Jesus, ame a igreja. Porque se nós amarmos a igreja, mais pessoas amarão a Jesus. A igreja não é a solução para o mundo, mas Cristo é. E quem anuncia Cristo? É a igreja. Somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja para todos. Para os que estão aqui, compreendam claramente o que dizemos ou não. Nós os incluímos, porque nós os amamos como Cristo os amou. Valorize a igreja. Por isso eu vou só repetir as palavras que eu quis dizer aqui. A igreja nos estimula a pensar nos outros, não apenas em nós. A igreja nos impulsiona a praticar o amor e a compaixão. A igreja nos ensina a perspectiva acerca da história correta, porque ela terá um fim. Então, ore por sua igreja. Se você tem um caderninho de oração, eu sei que alguns aqui têm, escrito em papel ou digital, coloque lá, orar pela Igreja Batista Itacuruçá. E o que você quiser acrescentar, ore por sua igreja. Nós temos um desafio colocado por Jesus imenso aqui. Nossa Grande Tijuca são 360 mil pessoas. Temos uma seara, para usar um termo antigo, uma fazenda muito grande. Jesus nos diz: vamos plantar nessa seara, nessa semente, vamos colher. Valorize a sua igreja. Eu fico muito feliz quando alguém me diz: pastor, estou comprando um apartamento na Tijuca para ficar perto da igreja. Eu estou alugando um imóvel na Tijuca para ficar perto da igreja. Estou dizendo que você deve fazer isso, estou dizendo que isso é bacana, é legal. Você está valorizando a igreja, acha que aqui é um lugar bom de viver e seus filhos também viveram. E assuma para si mesmo a missão, para si mesma a missão da igreja. Esse é o meu desejo, nesse contexto de recebermos novos irmãos aqui, é o que eu reflito e conclamo vocês a conosco participarem. Vamos ficar em pé, vamos então cantar mais uma vez. Mas antes,